Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta preciosa causa do Evangelho. Todos nós sabemos que a hora em que nós estamos vivendo é uma hora profética, é uma hora que foi apontada por vários profetas da Bíblia, de que a verdadeira igreja seria reunida com a cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo e Ele é a palavra. A exemplo de quando Jesus Cristo ressuscitou, naquele primeiro dia da semana, todos os membros do corpo de Cristo do Velho Testamento se levantaram com Ele naquela manhã de ressurreição, o que provou que Ele era o Redentor, que Ele era o Messias. Veja, Ele havia demonstrado o sinal do Messias, ele provou que ele era o ungido de Isaías capítulo 61, ele abriu os olhos do cego, ele abriu os ouvidos do surdo, ele ressuscitou os mortos, ele libertou os cativos. Porém, ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la outra vez. E ele provou o que ele disse quando ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Aquilo foi algo profético para mostrar que aqui no tempo do fim, depois que passassem os 7 sábados, a festa pentecostal, veja, a última era, a 7ª igreja, veja, no final dessa 7ª era, veja, no primeiro dia da semana, já agora indo para a eternidade, Jesus Cristo apareceria aqui, através do seu corpo que é a igreja, ressuscitado, mostrando o mesmo poder, as mesmas obras, mostrando os mesmos sinais e as mesmas maravilhas de quando ele mostrou aqui há 2000 anos atrás. Por isso ele é a cabeça. E a verdadeira igreja está sujeita a essa liderança. Como disse Jesus, minhas ovelhas ouvirão a minha voz, elas não seguirão a estranhos. A conexão aqui é que, sendo a palavra Jesus Cristo, sendo ele a cabeça, as ovelhas, parte do seu corpo, o corpo só reconhece a liderança da cabeça, isto é, da palavra. Então ele aparece aqui, já agora, depois que terminou a era de Laodiceia, veja, chamando a igreja para fora e chamando ela para subir a níveis mais elevados de fé, como João em Apocalipse capítulo 4, ele viu uma porta aberta no céu e ele ouviu uma voz, subi cá, uma voz de trombeta. Isto foi uma santa convocação. Veja, para que ele agora entrasse no santuário celestial e se aproximasse do altar de misericórdia. Porque veja, quando ele chegou lá, ele estava diante de um livro selado com 7 selos. E ele pôde compreender pelo Espírito, porque ele estava sendo instruído pelo anjo. Veja, a Bíblia fala que Deus tinha enviado o seu anjo para instruir João. E quando ele chegou lá, ele viu um livro selado com 7 selos. E logo ele percebeu que aquele livro era o título de propriedade que Adão tinha perdido. E veja, ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia ler, ninguém podia desatar os 7 selos. E ali estava a chave para voltar à eternidade. Então João entrou em desespero. Ele clamou, veja, em desespero, ele chorou, porque ele viu que para voltar para a eternidade, aqueles mistérios que estavam dentro do livro deveriam ser revelados. E esta é a mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. Revelar quais mistérios estavam selados dentro do livro, para dar ao homem acesso de volta à árvore da vida, restaurar ele em ordem, para que ele pudesse recuperar os títulos que Adão tinha perdido. Veja, Adão tinha perdido o título de sacerdote, isto é, aproximação correta, comunhão perfeita com o Espírito Santo. Ele perdeu isso ao pecar, ele fugiu da presença de Deus, quando Deus lhe disse, Adão, Adão, onde tu estás? Ele estava agora vestido com folhas de figueira e ele tinha perdido o seu acesso. E veja, na viração do dia, no entardecer, era quando o pilar de fogo descia. Então aqui no tempo do fim, no entardecer, essa comunhão entre Cristo e a igreja seria restaurada. Ele era também rei, ele podia governar, ele podia dominar
toda a criação, toda a terra. Ele podia dizer a uma árvore, ergue-te e planta-te naquela colina ou assim por diante. E ele era também profeta, porque ele podia captar os mistérios escondidos da palavra. Veja, quando Deus deu a ele a comissão para dar nomes aos animais, veja, ele colocou seu nome sobre os animais e ele podia conhecer sua natureza. E através de sua natureza ele conhecia o seu poder e para o que aquele animal foi criado, para a redenção. Porque toda a criação foi feita para a redenção e ele pôde dar os nomes, porque ele conhecia o caminho dos animais, que é o zodíaco. Ele conhecia a primeira Bíblia, ele podia saber que, veja, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, viria pela Virgem na sua primeira vinda e depois ele viria em sua segunda vinda como leão, porque nas constelações está toda a Bíblia. Por isso Enoque, que pôde captar os mistérios da redenção, ele construiu a pirâmide apontada para os 7 estrelas. Ele sabia exatamente como voltar à eternidade. Ele tinha comunhão com Deus, porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, ou seja, sacerdote. Ele pôde captar os mistérios da eternidade. Ele era um profeta e ele podia então ter o controle da natureza, porque ali estava um homem restaurado na imagem perfeita da palavra, porque Deus o tomou, porque ele alcançou a perfeição. Então veja, esses mistérios estão sendo desvendados aqui no tempo do fim, através da mensagem de Apocalipse 10:7, quando o mesmo Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente, tem descido em forma de Cristo, porque os que negam que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Eles não negam Jesus, eles negam o Cristo. Por isso surgiriam falsos cristos. Todo aquele que não confessa que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Por isso a descida invisível aqui de São Lucas 17, de Apocalipse 10, de 2 Tessalonicenses, que o mesmo Senhor desceria do céu. Veja, ele veio de uma forma invisível, porque o Espírito Santo, ele é Cristo, ele é Jesus em outra forma, e ele nunca mais seria visto pelo mundo, de acordo com o que disse Jesus. Então note, Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18, para a nossa meditação. Vejam, e ele, falando de Jesus, é antes de todas as coisas. Então veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas subsistem por ele. Veja, ele é a vida, ele é o Criador, ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Verso 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Veja, a igreja reconhece apenas uma liderança, e essa liderança é Cristo através da palavra. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por isso ele apareceu aqui. Veja, depois que terminou a 7ª era, o 7º dia, no primeiro dia da semana, veja, o 8º dia, de acordo com a profecia, foi quando Abraão foi circuncidado. Era quando a criança era circuncidada lá no templo, para colocar, veja, a semente eleita debaixo do pacto. Então veja agora, depois que terminou a era de Laodiceia, uma verdadeira igreja é colocada debaixo do pacto, pela promessa que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Davi, que Deus fez a Jesus Cristo, a semente real. Veja, nós somos colocados debaixo do pacto, através do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E veja, nossa natureza carnal é tirada, veja, e colocada a natureza do Cordeiro, a estatura de um varão perfeito. Veja, fé nessa mensagem nos dá o Espírito Santo. Então diz o profeta no parágrafo 512 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, referindo-se a essas escrituras. Note agora, ele é a cabeça do corpo, que nasceu do pecado, da incredulidade na palavra de Deus. Então aqui no tempo do fim, depois que Laodiceia mergulhou nas trevas, mergulhou na incredulidade da palavra, eles acrescentaram, tiraram, interpretaram de forma falsa. Veja, então, de entre os mortos,
levanta-se o Espírito Santo, de acordo com a profecia, de que Deus derramaria do seu Espírito no tempo do fim sobre a verdadeira igreja. Ele disse, eu restaurarei, ou seja, a fé original, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, mas mais do que isso, para trazer Cristo outra vez, através do seu corpo, que é a igreja. Vejam, isso dispensa cada denominação. Talvez não apareceu ressuscitado dentro de algum sistema organizado. Ele apareceu fora das denominações. Veja, cada credo, veja, incredulidade na palavra. A palavra é ele mesmo, a palavra da vida. Está vendo? A palavra, somente a palavra tem vida. Qualquer outra palavra é híbrida. E não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra. João disse, nenhuma mentira vem da verdade. Agora, a palavra produz sua própria vida, que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Conforme temos abordado nas últimas conversas, Eva ouviu um homem que não era seu marido, e ela se deixou levar pela incredulidade, pela interpretação. E quando ela veio pregar essa falsa doutrina ao seu marido, ela já estava com o coração cheio de adultério, já estava com a semente da serpente. E Paulo fala, temo que assim como a serpente enganou Eva, venham de alguma forma a igreja cair da simplicidade, cair da fé na palavra. Veja, está vendo como a igreja tem trocado hoje? Através do entendimento de algum homem? Moisés tinha um grande entendimento de Deus até que ele se encontrou com a sarça ardente, então ele viu a sua falha. A sarça ardente tinha o que Moisés necessitava, a palavra tem o que a denominação necessita. Veja, por isso o apóstolo São Paulo, querendo que a igreja não fosse enganada como Eva foi enganada, ele disse, a mulher aprende em silêncio. Não permito que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. Ele estava referindo-se a Gênesis e ele queria preservar a igreja da contaminação. Veja, nossa liderança vem da palavra, nosso líder é o Espírito Santo. Veja, temos que permanecer em silêncio até que ele queira abrir nosso entendimento para introduzir em nós a semente da palavra. Então veja, ele, a cabeça, é as primícias da ressurreição. Isso é algo muito grande. Jesus é as primícias, porquanto nós estando em Cristo pelo batismo com o Espírito Santo, nos tornamos também as primícias. Então as primícias são os primeiros a serem vivificados, a serem levantados da sepultura religiosa, juntamente com ele. Veja, então diz o profeta no parágrafo 514, veja, ele diz assim, 515, ele é as primícias da ressurreição. Está isso correto? Observe, então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, o qual é sua igreja noiva. Então ele aparece aqui, através do seu corpo que é a igreja, tomando profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, e cada real ministério, veja, não acrescentará e nem tirará nada da palavra, ele permanecerá exatamente com a palavra, sendo liderado pelo Espírito Santo, colocando a palavra da frente, porque a palavra é o nosso líder, a palavra é o nosso cabeça, ele é o nosso marido. Então ele aparece aqui, no tempo do fim, e toma uma igreja que pode viver de fé na palavra não adulterada. Veja, então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. Por isso, nessa hora em que estamos vivendo, a verdadeira igreja não será enganada. Ela não está atrás de líderes, levantando sistemas. Não. Sendo a igreja parte da cabeça, ela seguirá apenas o bom pastor que é Jesus Cristo. Ela não será enganada. É impossível que ela não vá. Ó, que coisa! É parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra. Desse modo, ele revela a sua igreja e está ressuscitando
pela mesma palavra, é uma parte de seu tríplice mistério. Então, como o corpo do Velho Testamento não pôde ficar na sepultura quando a cabeça se levantou, da mesma forma que, na ressurreição da palavra, o corpo de Jesus Cristo não seguirá os mercenários, seguirão apenas a palavra, que é Jesus Cristo. Se ajudou, compartilhe com sua família. Até a próxima conversa e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.